Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter, atualizar as últimas do Colorado. Tem até possível venda que, olha, salvaria a direção colorada nesta reta final de temporada. Já tirou detalhes antes? Vamos lá, né? Tela do computador do JB, você pode usar no celular também, tá? Mas eu gosto muito de usar computador. Então é o seguinte, ó, no meu computador a tela da KTO tá aberta. O negócio é o seguinte, ó, clica aqui em amistosos internacionais, tu vem pra Brasil e Senegal, neste sábado à 1 da tarde. Brasil tá pagando pouco, né, 1,3. Senegal tá tentador, 7,5. Já pensou se os caras fazem o crime? Mas tem odão, claro que tem odão. Ó, Senegal ou empate, Sadio Mané pra marcar ou dar assistência. 7,7. Pô, tu tem aí, né, pode ser empate e se o Sadio Mané der uma assistência, né, ou marcar um gol, não importa, tá interessante. Mas aqui, ó, Brasil resultado final e o Estevão dá 2 chutes a gol, cara. 2 chutes a gol. Os dados são pelo Opta, que é confiabilíssimo, tá? 5,25, deram uma turbinada nessa odd. Sabe o que eu vou fazer? Vou botar 5. Vou botar 5 para sair com 26,25. Tá feito. Tá feita a minha aposta. Simples, rápido, fácil, barbada, sem dificuldades. Se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem que ser maior de 18 anos, tem que ter juízo nessa cabeça. Vai aqui embaixo e começa a brincadeira na KTO. Tu viu que é uma barbada, né? Olha, ó, já coloquei, vai dar graça pro meu joguinho, né? Porque Brasil e Senegal tu tem que ver com alguma coisa diferenciada, né? Gente, vamos lá. O Orlando City é o clube que quer o Luiz Otávio, tá? A gente tá confirmando essa informação. Lembra que a gente trouxe, olha, um time da Major League Soccer mandou um olheiro em Porto Alegre porque disse, opa, tem um jogador interessante lá no Inter? Pois é o Orlando City. A proposta é de 5 milhões de dólares. E essa proposta, ela já foi formalizada, o Inter já sabe disso. Ah, não chegou o documento oficial, não importa. O cara tá aqui em Porto Alegre, o americano tá aqui em Porto Alegre e disse pro Inter, ó, eu pago 5 milhões de dólares. Dá 26,5 aproximadamente o valor, tá? O Inter tem 70% do Luiz Otávio. Se não fizer nenhum acordo, fica com 18 milhões e meio de reais, tá? Vamos arredondar aqui pros valores? O total é 27 e o Inter fica... Não, vamos botar 26 para não tá. O total é 26 milhões de reais e o Inter fica com 18 milhões de reais, tá? Só para arredondar, para ficar mais fácil pra galera entender. Embora meio milhão, né, resolveria a minha e a sua vida aí do outro lado, provavelmente. Ou pelo menos uma boa ajudada, né? Meio milhão de reais. Mas enfim, o fato é, o Inter não aceitou esta proposta ainda e nem recusou. O que me disseram? Olha, o Inter vai pedir mais, porque vai tentar dar aquela choradinha pros americanos. Sabe, vai chegar, não, por 5 eu não faço, mas por 7 talvez a gente sente na mesa. Só que é pra tentar levar um pouco mais, porque é normal. Só que o Inter já tá doido pra aceitar. O Luiz Otávio não é um titular do Internacional. Não é um cara assim que, olha, meu Deus do céu, a direção tá sem ele e não tem o que fazer. Ele mal jogou. Isso não é uma crítica ao menino, tá? Eu só tô explicando que não é um cara inegociável do elenco colorado. E o que me dizem é, gente, em último caso, o Inter faz por 5 de dólares mesmo. Vai tentar colocar um pouco mais. Mas sabe como é que é a história? Pode tentar, pode ir pra lá, pode ir pra cá, na condição negocial pode parar, pode ter detalhe. Meu, o jogador pode não querer ir. Tem muita coisa que pode acontecer. Mas hoje, o Orlando City tem interesse no Luiz Otávio e a proposta está posta na mesa do Inter. Se vai rolar ou não, na sequência a gente fala. Gente, olha só, algumas últimas curtinhas do Internacional sem muita enrolação, só para vocês saberem, tá? O Vitão tem proposta do Besiktas, ou tem a promessa de uma proposta do Besiktas, aquelas conversas que a gente já fala, não chega a 10 milhões de euros, o valor mais provável seria 8 e o Inter fica com 6,5 de euros para si. É o que vai provavelmente dar para fazer sobre o Vitão e ele quer ir para o Besiktas, é provável que vá. Só que o Flamengo tá de olho. E a informação que surgiu na imprensa carioca é que o Flamengo estaria se movimentando e pensando, olha, eu quero o Vitão. Quem sabe, na virada do ano, se o Internacional não vender antes, eles façam uma proposta de coloca os 4 milhões e meio de euros que se deve pelo Thiago Maia, perdoa aquela dívida, coloca o Alan, aquele volante, canhotinho, bom jogador, jogou muito no Galo, mas que é formado pela base do Inter, o Pífero vendeu pro Liverpool, ele vem pro Galo, estoura, joga no Fluminense também, mas estoura bem no Galo, joga, vai pro Flamengo, não tem a mesma situação. Então 4,5 de euros perdoados, o Alan e mais uma grana para ter o Vitão. Acho improvável sair, mas saiba que isso está sendo cogitado ou pelo menos falado
por alguns colegas, mas não é a tendência. O Internacional está olhando de perto algumas situações. Hoje, a gente descobriu que o Raikkonen, sabe aquele atacante de 16 anos que o Roger lançou e tal, que é bom jogador, é bom menino, e obviamente que o nome chama atenção, o Inter tem que comprá-lo do Goiás em janeiro, por 3 milhões de reais. Está na cláusula, compra por 3 milhões de reais, 50% do Raikkonen. A direção ainda não acertou o negócio, não ajustou nada com o Goiás, tem até janeiro, mas estaria tentando, ou está tentando, pagar 3 milhões por mais do que 50%. Daqui a pouco, olha, 70%, coloca um valor a mais para que se vender o centroavante lá na sequência, ganha dinheiro. Mas o Inter está tentando a mesma coisa com o Sport. O Vitor Gabriel, zagueiro, era 3 milhões de reais, 500 mil dólares, por um percentual, o Inter quer pagar isso, mas quer pagar mais. Quer pegar mais do que os 50% que eles... era 50%? O percentual que estava estabelecido. Para, se for o caso, vender por mais. Mas o Vitor Gabriel deu uma boa esfriada, né? Ele começou bem, gauchão maravilhoso, Cruzeiro quis ele, o Internacional não fez negócio, mas agora ele voltou a dar uma queda. Bom, nas últimas horas, 2 notícias também foram faladas e eu vou explicar aqui. A primeira é sobre Borré. Sobre a possibilidade do Borré sair. Eu vi um vídeo do Tiger Junk fazendo contas e tal, o Inter pode liberar. Gente, o Borré que nesse momento está na seleção, ele foi a julgamento no STJD, participou virtualmente depois daquela expulsão, ele está liberado, não pegou nada no STJD. E volta, o Inter fez uma logística para ele e o Carboneiro estarem à disposição para o jogo da volta do Brasileirão contra o Ceará. Só que o detalhe, o Borré não vai sair do Inter, ou pelo menos não é a tendência, é óbvio, futebol, né? Daqui a pouco chega uma proposta irrecusável. O Borré está na última convocação agora, ele está à disposição da seleção colombiana. Ele quer tentar de todas as forças uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, que é considerado o último grande feito da sua carreira, a última grande coisa que pode acontecer na sua carreira, que tem passagem pela Europa, gol de título na Europa, campeão de Libertadores, passagem marcante pelo River, enfim, tá ganhando dinheiro aqui no Internacional, então ele fez mais ou menos tudo o que queria. Falta uma Copa do Mundo. Trocar de clube agora, 6 meses antes da Copa, é muito difícil. Bah, mas ele vai pro River. Mesmo pro River tem o risco, sabe, de toda a readaptação e tal. Não é a tendência. O que se diz é, olha, o Borré até a Copa, difícil sair. Bom, passou a Copa, aí, cara, pode ser mundo árabe, Estados Unidos, ele já teria feito o que queria, que seria a Copa do Mundo. E também, nas últimas horas, a informação da renovação do Alan Patrick. O Alan Patrick está prorrogando seu contrato até final de 2027. E aí tu vai dizer, mas que loucura, o Alan Patrick não tá jogando bem, como é que o Inter renova, aumenta mais um ano e ainda melhora o salário? Gente, isso vazou agora porque talvez é normal, eles estão agilizando para assinar o contrato enquanto o Alan Patrick está aqui, embora hoje pode ser feito digitalmente, está aqui, acerta os últimos detalhes. Mas essa renovação já tinha sido acertada lá na metade do ano, quando o Alan Patrick recebeu algumas possibilidades no mundo americano, do exterior. E aí se apresentou as propostas, tinha também uma situação de, olha, o Alan Patrick ganha 1 milhão, mas ele ganha menos do que esse, que ganham muito mais. Então ele precisa ser valorizado no elenco. Desde lá já se sabia que a renovação ia acontecer. E aí agora voltaram a falar do assunto e fica assim, pô, o cara não tá jogando bem, o Inter, mas é que o Inter acordou lá atrás para ele que iria valorizá-lo. Então eu sei que o timing acaba sendo ruim pra galera. E eu não tô criticando ou elogiando, só tô explicando os fatos. Olha, ele estava bem, estava voando, estava super bem, o Internacional, né, queria contar com ele, ele recebeu algumas oportunidades, tinha essa questão de melhoria para se equiparar aos melhores salários, né, porque já era grande o salário dele na casa de 1 milhão, e aí agora o Internacional está só executando o que prometeu lá atrás. O problema é que no meio disso tudo, tanto o Alan Patrick quanto o time do Internacional meio que pararam de jogar bem, né? E aí fica ruim pro torcedor ver, pô, não tá jogando bem, ainda ganha melhoria contratual. Mas o timing foi errado, mas é isso que aconteceu. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.